O Ministério da Saúde comprou mais vacinas contra a gripe. São 75 milhões de doses. Mas atenção, a campanha será por fases. Primeiro idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde. Depois, doentes crônicos, professores e profissionais das forças de segurança e salvamento. Em seguida, os demais públicos. A vacina não protege contra o coronavírus, mas contra outros tipos de vírus da gripe. É importante respeitar as datas. Gripe, tem que vacinar. Olá pessoal, vamos lá para um pouco mais de informação sobre o Covid-19, sobre o coronavírus, tá? Nesse vídeo eu quero falar um pouco mais sobre os sintomas do Covid-19, como é que você pode saber se você tem chance de ter pego ele ou não e como esses sintomas se diferem também do resfriado comum e da gripe comum. Quando a gente tem informação, a gente tenta controlar um pouco melhor o medo e ter um pouco mais de confiança nas coisas, né? Então acho que falta informação por aí, tá todo mundo com medo do vírus, né? Os hospitais estão com uma demanda gigantesca, todo mundo aí recomenda que a gente fique em casa, se isole e tudo mais para proteger os hospitais, mas eu acho que ninguém fala o suficiente em como identificar os sintomas dessa doença para saber se as pessoas podem se acalmar ou se elas devem de fato procurar um hospital. Então nesse vídeo eu quero te explicar os sintomas comuns já documentados para você saber se você tem chance de ter o Covid-19 ou se você pode ficar tranquilo, tá? Por favor, espalhe este vídeo, marque outras pessoas aí, porque tem muito pouca informação nesse sentido e a gente precisa mesmo
ajudar a controlar o medo e também ajudar os hospitais criando somente a demanda que é necessária para eles atenderem quem precisa e não um monte de gente que simplesmente está com medo, com falta de informação, certo? Eu vou usar como fonte de informação aqui os órgãos oficiais da Organização Mundial da Saúde e também do Centro de Controle de Doenças americano, tá? Eu incentivo todo mundo a depois olhar esses órgãos e dar uma olhadinha por si só nos sintomas e tudo mais, mas eu vou organizar tudo rapidamente aqui para você pelo menos pegar os dados principais e saber o que mais importa. Maravilha? Então vamos lá, é fato, tá? Que a grande maioria aí dos casos é categorizado como ameno e não requer internação em hospital, ok? Na verdade, se a gente olhar os dados atuais, todos os dados confirmados atualmente, 94% dos casos são casos amenos, que não requer internação. Maravilha? Apenas 6 casos são qualificados aqui como severos ou críticos e que precisam de internação. Então é a ínfima minoria, ok? O ciclo da doença parece durar em torno de 2 semanas na grande maioria dos casos, ok? Basicamente isso. O objetivo nosso, como eu falei no meu vídeo anterior aqui, é poupar os hospitais, deixar eles ajudar quem precisa, né? Não atrapalhar eles com suspeitas que a gente poderia resolver em casa. Esse é o meu objetivo com esse vídeo aqui. Vamos lá. As pessoas com mais risco, a gente já sabe que são pessoas com 60 anos ou mais, principalmente com a saúde já impactada por outras condições existentes de saúde, como problemas cardíacos, diabetes, hipertensão, etc. Pessoas que estão com o sistema imunológico já impactado são mais vulneráveis ao Covid-19 e mais vulneráveis a qualquer tipo de ofensa à saúde, certo? Então vamos lá. Sintoma. O coronavírus, a infecção do coronavírus ataca principalmente o quê? Os pulmões. Ataca o pulmão, ok? Então, os sintomas principais vão ser referentes ao pulmão, os sintomas relacionados ao sistema respiratório, tá? E os principais sintomas que as pessoas notam, que está documentado que as pessoas notam, são febre. Na grande maioria dos casos, quase todo mundo tem febre e também uma tosse seca, não aquela tosse cheia de pigarro, mas uma tosse seca e também uma respiração curta, uma respiração rasa. Mais comumente, eles dizem que começa com uma febre, talvez uma fadiga muscular, uma sensação de fadiga, uma dor muscular, mas a tosse seca também, ok? E depois de uma semana pode desenvolver para uma respiração rasa, uma respiração mais leve, como eu falei também, tá? Então basicamente os 3 principais sintomas são, né, febre, febre, a tosse seca e essa respiração rasa. Esses são basicamente os 3 sinais em particular do Covid-19 que se diferem bastante aí do resfriado comum, por exemplo, ou uma gripe comum, ok? De acordo com o Centro de Controle de Doenças americano, esses são, como eu falei, os principais 3 sintomas aí, e as pessoas devem procurar um hospital em caso elas desenvolvam problemas mais graves, sintomas mais graves, como por exemplo, dificuldade para respirar, dor persistente ou pressão no peito, sensação de confusão mental ou dificuldade em ficar alerta, né? E lábios ou rosto azul, né? Perder a descoloração da pele. Então vamos lá, febre, tosse seca, sem aquele pigarro todo e também a dificuldade de respirar são sinais clássicos aí que parece ser do Covid-19. Agora, como esses sintomas se diferem um pouco dos problemas muito mais comuns do resfriado normal e também da gripe normal, ok? Vamos lá. No Covid-19, espirrar não é algo comum, ok? Então não é comum espirrar. O que é muito comum no resfriado, você espirra bastante. A gripe de verdade, por exemplo, também não é comum você espirrar, é mais no resfriado. Então, tanto a gripe normal como o Covid-19, espirrar não é algo muito normal. Então, se você está espirrando um monte aí, talvez não seja, ok? A febre é muito comum tanto na gripe quanto no Covid-19, mas não é mais raro no caso resfriado. A tosse seca é comum no Covid-19 e na gripe normal também. Essa dificuldade, a respiração rasa, a respiração curta, é comum no Covid-19 e não é comum no resfriado e não é comum na gripe. Então essa é uma coisa particular dele, ok? Aí outras coisas, vamos ver o que mais. O nariz escorrendo é raro no Covid-19.
E é comum no resfriado normal e mais comum também numa gripe normal. Então, no caso do Covid-19 é mais raro. Então, você consegue ver algumas diferenças em sintomas entre o Covid-19 e a gripe normal e o resfriado normal, que tem muito mais incidência no mundo, né? Então, você consegue saber se você tem chance ou não de ter isso aí. Um comentário sobre máscaras, pessoal. Tem muita gente que usa máscara achando que isso vai proteger as pessoas. A máscara cirúrgica normal, é fato que ela não protege ninguém de ser infectado pelo vírus. Ela serve basicamente para uso cirúrgico, né? Para evitar que através da saliva se você contamine o paciente, ou que pessoas já infectadas diminui a chance de infectar mais pessoas, justamente por evitar que partículas saiam da boca dessas pessoas. Então, se você usa máscara cirúrgica para evitar ser infectado, isso não é embasado em ciência, simplesmente não funciona, ok? Isso que estão dizendo por aí. E eu tendo a confiar nisso também, faz muito sentido, né? Então vamos lá, três sintomas clássicos do Covid-19 para você prestar atenção. Febre, basicamente em todos os casos, também uma fadiga muscular, dor muscular, mais uma tosse seca e também dificuldade em respirar, uma respiração rasa, uma respiração rápida, dificuldade em respirar, ok? São 3 sintomas clássicos. Então ficar espirrando com o nariz correndo, isso é um resfriado comum, tá? Isso que tem a mostrar esses dados para você diferenciar as coisas. Às vezes está com um resfriado comum ou uma gripe normal, você fica em pânico achando que tem o Covid-19, você vai no hospital só para te dizerem que você não tem, mas você já ocupou o tempo deles, ocupou o tempo, assustou outras pessoas, assustou você mesmo, né? Então informação ajuda, informação dá poder. O que fazer nesse ponto? Siga as orientações oficiais, né, até essa onda passar, né? O mundo inteiro só fala nisso agora. Caso você desenvolver esses sintomas que eu apresentei, né, apresentados por esses órgãos oficiais, procure ajuda e lembre-se, as chances são muito maiores, né, de você pegar uma gripe ou um resfriado normal do que o Covid-19, ok? Tente diferenciar as coisas. Assim, a gente ajuda quem precisa, né? A gente mantém o medo sob controle também, a gente mantém a cabeça calma, porque você entende o que está acontecendo, e aí também mantém os hospitais trabalhando como deve. Maravilha? Então esses são os sintomas, pessoal. Por favor, me ajude a espalhar esse vídeo, trazer esse conhecimento para as pessoas, para a gente começar a colocar um pouco de sobriedade nesse pânico todo. Espero que tenha sido útil, eu fico por aqui, se cuida. O Brasil está enfrentando o desafio do coronavírus. Tenho certeza que nós vamos superar esse desafio, todos nós juntos. Preciso seguir as recomendações médicas e as medidas determinadas pelas autoridades sanitárias, entre elas isolamento e quarentena. Nós contamos com todos os brasileiros para que essas medidas sejam cumpridas voluntariamente. Oi pessoal, eu sou a doutora Maria Fernanda, sou médica psiquiatra. Pessoal, doutor Saulo, médico neurologista. Como vocês estão percebendo, a gente também está confinado de quarentena em casa. A gente aproveitou que a bebê está dormindo e estamos gravando aí uma série de 2 vídeos para vocês. A gente já fez um outro vídeo onde a gente fala um pouquinho como você consegue identificar se a ansiedade, a preocupação que você está apresentando diante do coronavírus é uma ansiedade esperada para o momento ou se ela está passando do ponto e está se tornando doença. Nesse daqui nós vamos falar sobre algumas dicas para vocês de como lidar com a quarentena diante do confinamento. A gente preparou um material com muito carinho, com muito afinco, só que é um material grande, são muitas dicas, então a gente está aqui com o nosso computador na frente, a gente vai estar lendo alguns pontos para estar se norteando para fazer essa discussão com vocês. No final, 3 exercícios super legal para ajudar você a lidar melhor mentalmente com esse momento de pandemia. Então, não quer ver esse vídeo inteiro? Pula para os últimos minutos, confere esses exercícios que eles estão bem legais. Vamos lá? Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, limite o tempo que você passa vendo informações sobre o coronavírus. Escolha um período do dia para se atualizar e depois não busque mais informação. Pois é, né? Aqui a gente está se atualizando mais pela manhã, a gente padronizou isso para não ficar muito perdido, que senão é um turbilhão de informação e a gente fica toda hora linkando com aquilo e faz mal. Ainda em relação à atualização, busque fontes confiáveis e seja objetivo na sua procura.
A gente gosta muito do canal do Átila e Amarino, vocês podem conferir, a gente deixa aqui nas descrições, tá bem legal. E para as estatísticas, os canais jornalísticos, né, de grande porte da TV e da rádio, aquele que você confiar mais. Pessoal, não dê atenção para corrente de WhatsApp, notícia irrealista, se apegue apenas aos fatos e não a rumores ou especulações. Nós que somos médicos, a gente tem se deparado com muitas barbaridades circulando por aí nas redes sociais. Isso preocupa muito porque gera pânico desnecessário e às vezes gera uma falsa esperança, o que não é legal. Dê suporte para as outras pessoas, né? Porque isso acaba causando também uma boa sensação e ajuda a gente a enfrentar essa fase tão difícil. Por exemplo, você pode checar se tem um vizinho seu idoso aí no seu bairro que está precisando de ajuda para ir no mercado ou qualquer outra boa ação para alguém da sua família, algum amigo seu. Vamos compartilhar mais histórias de pessoas que superaram o coronavírus, ou histórias de esperança, ou de pessoas que estão sendo criativas para superar essa fase tão difícil. A gente está adorando os vídeos, né, engraçados de pessoas que estão fazendo algo dentro de casa na quarentena, stand-up mesmo, Maurício Meirelles, tem muita gente produzindo coisa legal em casa, vale conferir. Pessoal, aceite que essa situação está fora do nosso controle, mas não catastrofize. O que eu quero dizer com isso? Tente se concentrar em respostas racionais e não emocionais para uma solução ativa de problemas. É aquele negócio, né? Parece que a gente tem um anjinho, um diabinho, né, dentro da gente, toda hora brigando para manter o controle. Uma hora tá um te acalmando, outra hora tá um te alarmando. Então tenta manter o equilíbrio e não criar catástrofe. Exercícios de respiração profunda são muito legais para ajudar a acalmar nesse momento. Tem muito aplicativo legal com conteúdo de meditação de graça para esses momentos, né? Você pode procurar aí pelo seu celular, com certeza você acha muita coisa boa. Mesmo em casa, tem uma rotina, tá? Então respeite os horários de dormir, sem trocar o dia pela noite, mantenha hábitos alimentares e também de atividade física. Vale tudo, hein? Atividade física tem que manter se você estava acostumado a fazer. Pode pular corda no jardim, correr em volta da casa, colocar uma esteira dentro da sala, faz flexão no sofá, não pode parar a sua atividade física. Faça coisas que te façam bem. Por exemplo, ouvir música, ler aquele livro que está guardado. Ver séries, fazer cursos online, quem sabe aprender uma língua agora, enfim, muitas opções. Então, ocupe seu tempo com coisas boas. Crie algo novo, se organize para algum novo projeto que você tenha que se dedicar. Lembra aquele papo de, não tenho tempo para isso ou para aquilo? Agora você tem tempo disponível. Sei lá, corte e costura, cozinhar. Eu sempre quis aprender a cozinhar. Criar uma horta no jardim, montar um quebra-cabeça de 5.000 peças. Olha só quanto desafio legal que tem para você nesse momento. Use a tecnologia para se aproximar das pessoas. Então, assim, estamos longe fisicamente, mas a tecnologia pode aproximar. Ontem mesmo a gente encontrou o casal de amigos, fizemos uma vídeo no WhatsApp, nós 4, foi super legal. Então, Skype, vídeo WhatsApp, redes sociais, a gente tem que se aproximar das pessoas com a tecnologia nesse momento para não sentir solidão. Tente olhar a situação de uma forma realista, sem entrar em pânico. E lembre-se que isso não vai durar para sempre. Você pode falar. Você pode sempre que os pensamentos catastróficos aparecerem, repetir para si mesmo. É só uma fase e isso vai passar. Eu tenho pensado muito nisso, essa questão do anjinho e do diabinho. Muitas vezes quando eu paro realmente para olhar e pensar tudo que está acontecendo, vem aquela ansiedade, aí eu viro e falo, calma, é uma fase, isso não é permanente e isso vai passar. E com isso a gente consegue ir voltando e ficando mais tranquilo e baixar esse nível de ansiedade. Podia ser só um pesadelo, né? Quem dera. Bom, aproveite para colocar suas coisas em ordem. Armário, gaveta, e-mail, qualquer atividade que ocupe sua mente e até dê a sensação de domínio, né? De que você que está no controle das coisas. Hoje a gente pegou para arrumar as gavetas de roupas e ela já tá no meu pé para amanhã arrumar os armários de documento. Vamos ver, acho que vai dar certo. Não pare seu tratamento, não deixe de buscar seu médico e usar remédios, tá? Exato, né? Não é momento de largar, abandonar qualquer tipo de tratamento. Inclusive, se você fazia psicoterapia, terapia com psicólogo, uma péssima hora para você abandonar a sua sessão de terapia. Tente fazer por vídeo se você conseguir. O CFM liberou, gente, o teleatendimento nessa fase de crise.
Então, tente pelo menos manter o acompanhamento, que seja por vídeo, e não tem problema, tem uma ótima qualidade e vai dar um super suporte aí para as pessoas. Exato. É normal a gente estar ansioso, estressado e a gente não se sentir bem. Nós não precisamos nos preocupar em ter essa sensação. Então, aceite que a ansiedade faz parte desse momento, né? O problema acontece quando ela sai do controle e começa a trazer prejuízos para a nossa vida. Vale ver o nosso outro vídeo, né, sobre os exemplos que apontam se sua ansiedade ela tá ou não fora do normal, se ela tá no controle ou não da situação. Vale ver esse outro vídeo. Uma dica super importante, ao invés de questionar o porquê isso aconteceu, vale focar no e agora, né? Então, assim... Para de ficar buscando motivos ou conspirações mágicas, né, para a causa dessa pandemia. Isso só vai te deixar mais ansioso. Foque na redução dos danos a partir de agora. O que eu posso fazer a partir de agora para mudar esse cenário? O panorama é esse, o que a gente vai fazer com isso? Pratique a paciência consigo mesmo e com os outros, tá? Assuma que os outros também estão tentando fazer as coisas certas. E lembrar que cada um é cada um, né? Então vamos evitar de criticar a forma como cada um lida com a sua dor e com a solidão. Esteja ciente de como seu corpo pode reforçar a ansiedade. Então não fique só deitado na cama, se estique frequentemente, dê um passeio pela casa, olhe pela janela e observe as coisas ao seu redor, especialmente natureza, por exemplo. Ah, mas eu moro em São Paulo, no apartamento. Mas poxa, admira uma árvore da sua rua, as nuvens, o céu, uma flor que tenha dentro do seu apartamento, vale tudo. Contemple o seu redor. Pessoal, mudar a rotina é desgastante para nossa mente, então crie novas rotinas nesse período de quarentena. Se eu não posso sair de casa, mas eu posso criar aqui um horário bonitinho na minha rotina, um para atividade física, um para me atualizar sobre a doença, um para conversar com amigos, outro para familiares, horários fixos de refeição, horários para lazer, para diversão, maratonas de séries, o que você quiser, horários para projetos, para organizações. Então, crie uma rotina saudável. E para finalizar, nós gostaríamos de propor 3 exercícios para vocês exercitarem quando se sentirem ansiosos ou em pânico. Então, vamos lá, pessoal. 3 exercícios super legais. A gente vai pedir aí a atenção de vocês e vamos junto com a gente. Primeiro exercício. Pare agora e pense no que você poderia dizer para um amigo que estivesse muito desesperado sobre a situação atual. O que você poderia falar que o apoiaria, que o incentivaria ou que o acalmaria? Vamos dar 10 segundinhos para vocês pensarem. Muitos amigos nossos assim, né? Bem desesperados. Pensou? Agora pegue e diga essas coisas para você mesmo. Isso vai te ajudar a se acalmar. E eu quero que você faça isso todos os dias. Segundo exercício, ele acaba ajudando a gente a praticar uma mentalidade de gratidão. Então eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. E agora pense em 3 coisas pelas quais você é grato ou tem para agradecer na sua vida. 3 coisas. Pensou? Você nem precisa sentir a gratidão no momento, mas só de fazer essa pergunta para você mesmo e visualizar já ajuda muito. Lembre-se dessas 3 coisas todos os dias. E o terceiro exercício... Eu acho que esse é o mais importante, né? Vamos lá. A gente quer que vocês mentalizem junto com a gente. Vamos lá de novo. Olhos fechados. E eu quero que vocês pensem no seguinte panorama. Qual, Maria Fernanda? Faça o exercício de se imaginar no último dia da quarentena ou na primeira vez que você sai de casa depois de todo esse período. Mentaliza agora você retomando a sua rotina, deixando as crianças na escola, indo para o seu trabalho. Pensa naquele primeiro abraço naquele familiar que você tanto ama. Imagine o que você falaria ou faria com ele. Pense você indo nos happy hours com os amigos, nas festas que você deixou. Pensa nos compromissos que você adiou acontecendo, né? Nas comemorações, superamos o coronavírus. A vida voltando. É isso que a gente quer que vocês foquem. Por quê? Como a gente falou lá, isso vai passar. Isso é temporário, isso vai passar. É uma fase e nós precisamos de bons sentimentos nesse momento. Bom, pessoal, é isso. Estamos todos juntos nessa corrente. Se você tem alguma outra dica que a gente não deu, coloca aqui. É importante. Compartilha com o pessoal. Você pode estar ajudando uma série de pessoas. Compartilha esses vídeos nos grupos de WhatsApp para todo mundo. E segue aqui nosso canal Neurologia e Psiquiatria TV.
Um grande abraço para vocês e estamos todo mundo juntos nessa batalha, hein? Respeite aí o confinamento. Fique em casa. Fique em casa e todas as normas do governo. Um abraço, pessoal. Uma mensagem fundamental para todos nós. Essa é a semana decisiva da epidemia de coronavírus. Nós teremos o pico da epidemia logo mais a partir de abril. Por isso, agora, final de março, fiquem em casa, aumentem os cuidados com higiene e com limpeza. Só saiam em casos excepcionais e com todas as medidas de proteção possíveis. Tenham muito cuidado. Fiquem em casa, é a semana para a gente evitar um mal maior. Os países que duvidaram disso, os países que custaram acreditar na extensão do coronavírus, estão agora enterrando muitos mortos. Fiquem em casa, aproveitem esse período para tentar barrar a epidemia. Fiquem em casa. Muito obrigado. Em breve nós voltaremos a nos abraçar nas ruas do Brasil. Fiquem em casa. O vírus faz uma espiral, faz uma curva de 90 graus quando ele pega a ar e sobe. Nós ainda não estamos nela. São Paulo está fazendo o início do seu redemoinho. A gente imagina que ela vai pegar a velocidade e subir nas próximas semanas, 10 dias. A gente deve entrar em abril e iniciar a subida rápida. Essa subida rápida vai durar o mês de abril, o mês de maio e o mês de junho, quando ela vai começar a ter uma tendência de desaceleração de subida. O mês de julho, ela deve começar o platô. Em agosto, esse platô vai começar a mostrar tendência de queda, e aí a queda em setembro é uma queda profunda, tal qual foi a queda de março da China. Esse é o cenário que o mundo ocidental está trabalhando. Nós temos alguns pontos fortes, nós temos um sistema de saúde presente, nós conseguimos amenizar o atendimento, nós temos um tempo para ganhar, nós temos aí 30 dias para que a gente resiste razoavelmente bem, com muitos casos, dependendo da dinâmica da sociedade, mas claramente em final de abril nosso sistema entra em colapso. O que é um colapso? Às vezes as pessoas confundem colapso com sistemas caóticos, sistemas críticos, aonde você vê aquelas cenas, pessoas nas macas. O colapso é quando você pode ter o dinheiro, você pode ter o plano de saúde, você pode ter a ordem judicial, mas simplesmente não há o sistema para você entrar. É o que está vivenciando a Itália, um dos países do primeiro mundo atualmente. Não tem aonde entrar. Evitar esse colapso, eventualmente, pode ser necessário segurar a movimentação para ver se consegue diminuir a transmissão. Quando a gente toma uma medida de segurar 14 dias, por exemplo, o impacto dessa medida só é sentido 28 depois. Porque a cadeia de transmissão, ela é sustentada e você quebra. Então a gente está modelando, e eu tenho trabalhado com o ministro Braga Neto, com o ministro da Economia, sob comando do presidente, para ver se trabalhamos com algumas interrupções, algumas caminhando um pouco, parando um pouco, segurando o máximo dos idosos, que são eles que levam o colapso do sistema, protegendo ao máximo, isolando literalmente. Temos problema de encurtamento, de shortage, de produção mundial de kits para poder fazer a velocidade com que o carro vai andar. Mais importante, mais difícil, do que fechar uma cidade, ou um supermercado, um shopping, é saber quando abrir. Fechar é fácil, qualquer prefeito está dando ordem. E quando que vamos reabrir?
eu preciso de uma série de informações para abrir com segurança. Eu iniciei o trabalho agora com uma mega estrutura de laboratórios brasileiros privados, do DASA, alguns conhecem em São Paulo, para fazermos uma mega operação nacional com drive-thru para monitorar. Nós vamos fazer o maior programa de telemedicina diferente do mundo para antecipar sintoma e pegar no início e travar. Nós vamos trabalhar com telemedicina, uma série do máximo que a gente tem. E algumas empresas eu estou virando a sua vocação para produzir ventiladores, produzir insumos, porque às vezes a gente fala, isso não é importante, a lavanderia do hospital tem que funcionar. Teve governador que fechou a estrada e parou de produzir oxigênio, porque a unidade da White Martins estava lá, o que é inconcebível. Então, muito possível que a gente tenha que reconhecer num momento precoce. Estamos numa sustentação nacional, dizer que somos todo o Brasil, para que o comando das linhas de transporte passem para o presidente, para o ministro Tarcísio, para a gente garantir os corredores. Muito ajuda quem não atrapalha, assim já diz o ditado popular. Em tempos de quarentena, causada pela disseminação do coronavírus, vemos muitas críticas pelas ações implementadas pelo governo federal. Somos apolíticos, nosso partido é o Brasil, mas nos cabe, aqui, uma análise. Vejamos. Enquanto o governo, através de seus ministérios, procura recursos e, sabemos que são escassos perante a crise que se aproxima, onde está o Congresso Nacional? Cadê a contribuição da classe denominada Parlamento Brasileiro? A Câmara dos Deputados é formada por 513 deputados federais que recebem, mensalmente, por cada um, salários no valor de R$ 33.763. Cota para o exercício da atividade parlamentar no valor aproximado, média, de R$ 35 mil. O verbo destinado à contratação de pessoal no valor de R$ 106.866,59. Auxílio moradia no valor de R$ 4.253. Cada deputado federal, nos custa o valor de R$ 179.882,59 mensais, e a Câmara nos custa mensalmente o valor de R$ 95.337.772,70. O Senado tem 81 senadores que recebem mensalmente salários no valor de R$ 33.763. Cota para o exercício da atividade parlamentar no valor aproximado, média, de R$ 35 mil. O verbo destinado à contratação de pessoal no valor de, aproximadamente, R$ 82 mil. Auxílio moradia no valor de R$ 5.500. Cada senador, nos custa o valor de R$ 151.313 mensais, e o Senado, nos custa mensalmente o valor de R$ 12.256.353. Se o governo está propondo, a iniciativa privada, que reduza os salários de seus funcionários em 50%, fica aqui a pergunta, por que o Congresso não faz o mesmo? Se o Congresso reduzir seus gastos pessoais em 50%, o gasto cairá de R$ 107.594.125,70 mensais para R$ 53.797.062,85 mensais. Em 4 meses será economizado o valor de R$ 215.188.000.
R$ 251,40, que podem ser doados ao Ministério da Saúde, para o enfrentamento à pandemia do Covid-19. Quantos kits de testes seriam comprados? Quantos leitos poderiam ser disponibilizados? Quantos respiradores seriam adquiridos? Com custo médio de R$ 125 mil seria possível adquirir 1.720 respiradores. Considerando que um paciente poderá utilizá-lo por, aproximadamente, 20 dias, estima-se que em torno de 10 mil pacientes seriam beneficiados no período de 120 dias. É pouco. Não vamos esquecer dos R$ 2 bilhões do fundo eleitoral e R$ 1 bilhão do fundo partidário. Esses recursos são do povo brasileiro e não de uma classe política privilegiada. Afinal, quantas vidas seriam salvas? Mas isso é somente uma análise de uma equipe composta por uma empresária que, aliás, a empresa está fechada, por uma professora e artista plástica e por um médico. Será que estamos errados? Amor ao próximo. Fique em casa. Hoje não é dia de visitar, de abraçar, beijar, cumprimentar, festejar. Hoje não é dia de estarmos juntos. Hoje é dia de demonstrar respeito, cuidado, carinho e amor de outra forma, de longe. Hoje é dia de exercer toda a compaixão àqueles que estão muito mais frágeis que nós, que podem sofrer muito mais do que nós de uma forma muito diferente da qual estamos acostumados. Hoje é dia de se manter longe, de se manter em casa, de evitar o contato. Tudo pelo amor ao próximo. Pode ser que você não seja o grupo de risco dessa pandemia que tem assolado a nação. E por isso, não sinta medo. Mas ao seu redor existem milhares de pessoas que podem ter as vidas transformadas por pequenas escolhas que você fizer hoje. Estamos tão acostumados com o egoísmo e em olhar apenas para nosso próprio umbigo que em tempos difíceis como esse, nós esquecemos de que as nossas escolhas afetam muito mais do que apenas nós mesmos. A sua escolha de, pelo bem do próximo, se manter isolado pode salvar vidas. Não estamos acostumados com tamanha responsabilidade social, mas é nesses momentos que temos a chance de crescermos, deixarmos de lado o nosso egoísmo e cultivarmos um senso muito maior de humanidade. Pode ser que você não esteja com medo, pode ser que você não tenha riscos, mas alguém está. Alguém tem. Esse alguém é amado, querido, zelado por muitas outras pessoas. Esse alguém é filho, pai, mãe, irmão, neto, amigo de outro alguém. Pelo bem de todos, pelo amor ao próximo, fique em casa. A sua escolha, a sua responsabilidade pode salvar alguém. Iremos vencer essa batalha. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Sua presença é muito importante para nós. A todos, boa noite. Boa noite e até amanhã, quando retornaremos com as principais notícias do dia.